Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Hoje nós vamos terminar a série das bem-aventuranças. Foram até agora 7 mensagens, 7 bem-aventuranças, 7 qualidades e características do verdadeiro cristão, do salvo, do convertido. Hoje nós vamos para a última bem-aventurança, a 8ª bem-aventurança. Enquanto que as primeiras 7 bem-aventuranças, elas tratam do perfil do verdadeiro cristão, a 8ª e última bem-aventurança trata das consequências de possuir as primeiras 7 bem-aventuranças. A 8ª bem-aventurança é os perseguidos, como está em Mateus, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o Senhor prossegue no 11. Bem-aventurados quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram ou que vieram antes de vós. Essa então é a 8ª e última marca do cristão. Ele é perseguido, ele sofre perseguições, hostilidade, rejeição. Nós vamos dividir essa bem-aventurança em duas, né? Primeiro, a realidade da perseguição e segundo, as causas da perseguição. Primeiro, a realidade da perseguição. Todo cristão, irmão, ele será perseguido. O fato dele se tornar cristão, o simples fato dele ser um cristão, isso já faz dele uma pessoa visada por esse mundo. Essa bem-aventurança, ela mostra como o mundo recebe as outras 7. O pobre de espírito, o manso, o que chora, o pacificador, o puro de coração. Como o mundo, a sociedade ímpia, secular, recebe esses frutos, essas qualidades presentes em nós, eles recebem com hostilidade, com rejeição e com perseguição. É muito importante você saber isso. Eles não recebem com bons olhos. E por quê? Porque somos sal da terra e luz do mundo. Com isso, ele reporta as bem-aventuranças, as propriedades do sal, para fazer ele ser o que ele é, o sal, e as propriedades da luz, as características, para ela ser o que ela é, são as bem-aventuranças. E ao nos chamar de luz, qual é uma das funções da luz? É dissipar as trevas, expor as trevas, revelar as trevas. Então, quando manifestamos essas bem-aventuranças, que é a luz brilhando e expondo as trevas, o mundo, a sociedade receberá isso ou responderá isso com hostilidade e perseguição. Então, primeiro, como eu havia dito que ia dividirmos, a realidade da perseguição. O crente será perseguido nessa terra. Ele será rejeitado nessa terra. O Senhor Jesus mesmo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Há uma vasta quantidade de versículos que mostra a realidade da perseguição. E talvez você aprendeu numa escola diferente, uma escola que só ensina paz, quietude, que o crente seria cabeça e não cauda, que ele comeria o melhor da terra, que seria uma vida de conforto, prosperidade, sem dor, sem sofrimento, de vitórias, etc, etc e etc.
Mas é exatamente o contrário. O Senhor diz que em Filipenses não fomos chamados só para crer em Cristo, mas para padecer por Ele. Em Salmos também diz que muitas são as aflições do justo. Em João capítulo 16, o Senhor diz: no mundo tereis aflições. 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4 diz: os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Ele também diz, quando ele foi chamado para o apostolado, diz: vem, Paulo, e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu reino, ou por mim. Então essa é a realidade. Se tem algum cristão que não sofre hostilidade, rejeição, discriminação da sociedade, tem algo errado com ele. O que eu vejo hoje é algo muito estranho no meio cristão. Crentes que são aclamados pelo mundo, que têm amizades e vínculos íntimos com esse mundo secular e não sofrem nenhuma retaliação ou rejeição. Jesus diz que comunhão há entre luz e trevas, concordância há entre luz e trevas. Portanto, há alguma coisa muito errada. Aliás, Jesus disse: ai de vós quando falarem bem de vós. Quando a sociedade está alinhada com a igreja, concorda com a igreja, elogia a igreja, caminha no mesmo passo da igreja, tem algo errado, não com a sociedade, mas com a igreja. Ou o ímpio com o justo, tirando do coletivo e indo para o individual, também tem algo errado. Portanto, a realidade da perseguição, ela é comum ao cristão. Segundo, a causa da perseguição. Aqui é que você precisa se atentar. Muita gente é perseguida e são diversas as causas. A perseguição política, a perseguição religiosa, a perseguição familiar e há uma série de perseguições. Mas ele mostra a causa, e é a causa que define o crente do não crente. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. A justiça praticada, imputada, vivida, é a causa da perseguição. O que seria isso? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por serem justos, por serem honestos, por serem bons, por falarem a verdade, por se parecerem com Cristo e imitá-lo. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por manifestarem as outras 7 bem-aventuranças, por serem mansos, puros de coração, por serem pacificadores, por serem pobres de espírito, por serem misericordiosos. É pela justiça, não é ser perseguido por mentir, por dívidas, por trambicagem, por coisas erradas. Não é ser perseguido pelo mal, é ser perseguido pelo bem, por expressar Cristo, o amor incondicional. Essa é a marca do cristão. Ela fecha as outras 7 bem-aventuranças, dizendo que essas bem-aventuranças são reflexo do que Cristo foi, do que Cristo viveu. Foi o maior misericordioso, o maior puro de coração, o maior manso, o maior pacificador. E como o mundo o tratou? Como um mercenário, um embusteiro. O perseguiu, o rejeitou, o maltratou, o escarneceu e o matou. Foi assim que o mundo o recebeu. E qual foi a causa? Ele falou a verdade. Ele amou como ninguém. Ele foi justo como ninguém. Ele fez o bem como ninguém. Ele apenas disse a verdade. E o mundo lhe retribuiu com a perseguição implacável até a morte. E o Senhor diz no final como eu devo me portar quando isso acontecer. Se você sofre discriminação, rejeição, perseguição, calúnia, injúria, por ser cristão, o Senhor está dizendo: exultai, alegrai,
grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Jesus está querendo dizer, se alegra, você está no caminho certo. Você provou que de fato é um cristão, um filho de Deus, e você está se assemelhando aos profetas Jeremias, Isaías, Obadias, Oséias, Ezequiel, Davi, os profetas, os homens santos que pisaram nessa terra e que foram também perseguidos e martirizados. Queridos irmãos, aqui termina a série das bem-aventuranças. Eu espero que você faça uma reavaliação da sua vida e se há compatibilidade e semelhança a essas bem-aventuranças. Caso não haja, procure o Senhor em arrependimento e fé, corra para Cristo dizendo, salva minha alma, porque eu não possuo esses frutos. Se você os vive, peça a Deus para, assim como a luz não é colocada debaixo de um alqueire, de uma mesa, mas no velador, para que brilhe. Peça a Deus, eu quero brilhar, eu quero manifestar essas características, essas bem-aventuranças, e eu quero influenciar todo mundo ímpio ao meu redor. E se isso se converter em perseguição, eu quero exultar e me alegrar por estar se assemelhando aos meus irmãos, os profetas, e confirmando assim a minha verdadeira conversão. Por fim, essas características mostram o caminho da verdadeira felicidade, porque bem-aventurado é feliz, feliz, mais que feliz. Pleno é o homem que pode manifestar todos esses frutos e que pode, na perseguição, se alegrar. Não se esqueça de dar o teu like aí, é insistente, mas é assim que essas plataformas, por enquanto, estão nos permitindo ter liberdade. Compartilha com o máximo de irmãos e se inscreva no canal, pois vai nos ajudar muito. E se um dia essas plataformas forem derrubadas, Deus, como disse, irmãos, até as pedras clamarão, mas o evangelho, o homem pode ser preso, calado, mas Paulo fala a Timóteo, o evangelho, a palavra, não está presa. O Senhor usará outro meio. Tenha um excelente dia, seu bem-aventurado. Deus abençoe.